Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação dos vídeos anteriores sobre os partidos de esquerda no Brasil. Na década de 80, como eu vinha falando anteriormente, o antigo PCB ele se dividiu e viraram vários partidos. O PT passou a ser o Partido dos Trabalhadores, que é uma mistura de líderes sindicais junto com exilados políticos, pessoal da teologia da libertação da Igreja Católica e demais professores, intelectuais. Ele se formou justamente no início dos anos 80, com a pretensão de se tornar o maior partido de esquerda do Brasil. Os outros também se formaram. O PSB, o PCdoB voltou a ser um partido de esquerda, o PDT, formado por Leonel Brizola, que não conseguiu a legenda do PTB, ele passou a ser, fundou o PDT, que era um partido socialista, ainda é um partido socialista, e o PCB antigo se transformou em PPS, do Roberto Freire, na época. E o PPS, a sigla do PCB, que tinha se transformado em PPS, continuou, mas aí com outro grupo de pessoas. Ou seja, eles aplicaram a estratégia das tesouras, que é uma estratégia antiga, ou seja, divide-se em vários partidos para tomarem o poder. Aquele que for eleito toma o poder. Como eu disse no vídeo passado, o Tancredo Neves faleceu, veio o governo Sarney em 1985. Diante daquela situação, o Brasil se encontrava numa situação de muita comoção na época, por causa da perda do Tancredo Neves. Mas o MDB, que virou PMDB, se tornou o partido do governo. Ele era um partido que se tornou o partido mais forte do Brasil naquele período. O PDS, a Arena, se dividiu em PDS e PFL, que hoje é o DEM, o Democratas. Arena, que era o partido da situação. O governo passou a ser oposição, mas ele se dividiu e acabou se compondo com o PMDB. Houve outros partidos também, o PP, o PL, que se formaram nessa época e que hoje fazem parte do Centrão. Esses partidos passaram a fazer parte do governo, e o governo Sarney passou a ser o governo que aglutinava esses outros partidos de centro e de centro-direita para darem fundamento ao governo dele. Então começou uma política de toma lá da cá, que começou daí, dessa época, que foi a política do dando que se recebe. Se o governo Figueiredo, os anos do governo Figueiredo, que foram de 79 a 85, houve corrupção, houve escândalos, como o caso Coroa Brastel, caso Delfim, e etc., como também houve uma inflação de 120% no ano, o governo do Sarney, do PMDB, foi muito pior. Nessa época, em 86, eles resolveram combater a inflação fazendo o Plano Cruzado. O Plano Cruzado era para ter durado 3 meses. E ele acabou durando 6 meses por causa das eleições para governadores. O PMDB conseguiu eleger todos os governadores do Brasil naquela época. Mas isso teve um alto preço, porque a inflação acabou disparando. Houve o Cruzado 2, que foi um fracasso, o Plano Bresser, depois o ministro Maílson da Nóbrega, enfim, o governo do PMDB começou a dar sinais de fracasso, porque o Estado inchado, muita emissão de dinheiro,
e a inflação disparou. Foi um período de hiperinflação, porque havia inflação, a correção monetária, enfim, os juros, correção monetária, e isso acabou havendo um nível de inflação nunca visto na história do Brasil. Nessa época, quem era a oposição era justamente o PT. O PT era o partido que queria transformar o Brasil num país comunista satélite da União Soviética. Nessa época, a União Soviética ainda era o antagonista dos Estados Unidos. Nós vivíamos a Primeira Guerra Fria, que ela dura até 1989. Quando o PT ele vai disputar a eleição, na época, junto com os outros partidos, nessa época também foi fundado, nos anos 80, o PSDB. O PSDB foi uma dissidência do PMDB, que era uma dissidência de socialistas fabianos, que na realidade são comunistas globalistas, liderados por Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. E o PSDB, ele parece uma dupla com o PT. Depois eles vão cooperar juntos para comunizarem o Brasil. Nos anos 80 também, a gente vê que a Constituinte de 1988 ela já foi formada para transformar o Brasil num país parlamentarista e também lançar as bases do futuro socialismo. Isso a gente vê na Constituição de 88, porque muitos ex-exilados políticos, ex-presos políticos foram eleitos, deputados, senadores. O PMDB era a maior bancada na época, então eles já prepararam o terreno para um futuro socialista no Brasil. Tem esse detalhe. Aí o que acontece? O governo Sarney é um governo de muitas greves, muitas escândalos, muita corrupção, e em 89 há uma polarização. Na realidade, o PMDB ele não conseguiu, o candidato, que era o Ulisses Guimarães, ele não conseguiu ter grande espaço, ter grande popularidade. Quem foi um desconhecido, Fernando Collor, que brigou com o Lula no segundo turno pela presidência da República. Acabou ganhando o Fernando Collor. Mas por quê? Por que Lula perdeu a eleição de 1989? Porque existia um detalhe. No ano anterior às eleições de 89, houve um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, que é a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim foi o fim do Império Soviético. Deu início ao fim do Império Soviético. A União Soviética ela tinha metade da Europa. Todo o leste europeu pertencia à União Soviética. Pertencia nos termos que havia uma espécie de intromissão da União Soviética. Haviam governos comunistas locais, mas se precisasse do exército soviético garantir o governo, ele ia lá e garantia. Então metade do mundo era praticamente comunista naquela época. A China era comunista, mas já não estava mais ligada à União Soviética, estava se desenvolvendo, mas todos os outros países, inclusive Cuba, eram satélites da União Soviética, dependiam da União Soviética. No início dos anos 80, a União Soviética dominava o mundo, até que eles entraram numa guerra com o Afeganistão. Eles invadiram o Afeganistão e lá foi praticamente o Vietnã da União Soviética. Eles perderam muitos soldados, muito dinheiro foi gasto e houve um declínio muito forte na economia soviética. Já havia vários fatores que já estavam declinando desse regime.
Um deles, por exemplo, era o Papa João Paulo II, veio da Polônia. Havia também uma rebelião na Polônia, o sindicato Solidarnosc, né, que era do Lech Walesa, que era um operário anticomunista. Já haviam vários sinais de que a União Soviética estava naufragando. Mas o principal foi que eles não conseguiram se manter como força nos anos 80. O Leonid Brezhnev, que era o ditador na época, morreu, subiram mais dois, Yuri Andropov e Chernenko, que também não ficaram no poder, e Mikhail Gorbachev assumiu e começou com uma política de abertura econômica e política, Glasnost e a Perestroika, que foi que essa política de abertura acabou sendo o fim de todo aquele aparato da União Soviética. Os países do leste europeu viram que o exército russo não tinha mais condição de manter aqueles governos, e aqueles governos foram caindo, aquelas ditaduras comunistas caíram feito um castelo de cartas. Da noite para o dia, vários países se libertaram do jugo comunista e se separaram, alguns deles. A Tchecoslováquia virou República Tcheca e República Eslovaca, a Hungria, a Polônia, a Romênia. A Romênia, inclusive, acabou executando o ditador que havia lá. Enfim, a Alemanha foi a mais característica, porque havia um muro separando a cidade de Berlim, onde havia a Berlim Oriental, pertencia ao bloco soviético, e a Berlim Ocidental ao bloco capitalista. E o que aconteceu? A queda do muro de Berlim foi o fim marcante da União Soviética. E justamente no período pré-eleitoral, num período que o Lula, aqui no Brasil, que era o grande líder do socialismo, o grande líder dos partidos de esquerda, ele foi preparado por Frei Beto, por esse grupo todo, Zé Dirceu, tudo para ser o grande presidente que ia transformar o Brasil num país comunista e a América Latina toda comunista. Ele perdeu as eleições justamente porque houve essa situação da queda do Muro de Berlim. Não foi só por isso, mas o principal, porque despertou no povo a vista de que o comunismo é um fracasso. Se fracassou lá, aqui vai fracassar também. Então o Fernando Collor acabou sendo o presidente eleito. Isso em 1990 ele toma posse, ele assume, e o PT o que faz? Como já não havia mais a União Soviética, não tinha mais dinheiro, Cuba, por exemplo, não tinha mais como se sustentar. Ela passou por uma grande crise nessa época, porque não havia mais dinheiro soviético. O Mikhail Gorbachev saiu nos anos 90, foi o Boris Yeltsin, e várias das repúblicas que compunham a União Soviética, não mais os países do leste europeu, também começaram a ficar independentes. A Bielorrússia, a Ucrânia, e dentre outros. Começaram a ficar independentes. E hoje o que nós temos é a Federação Russa. É forte, é um país forte, é um país rico, mas não é mais o império que havia. E nessa época, o que fez Lula, o que fez o PT? Eles já tinham perdido a eleição de 1989. Então eles se reuniram, todos os partidos de esquerda se reuniram juntamente com o governo de Cuba, com a ditadura cubana, e com os outros partidos de esquerda da América Latina, e fundaram o chamado Foro de São Paulo, que também envolvia grupos narco-guerrilheiros, como as Farc.
As Farc faziam parte, o MIR também, faziam parte também desse Foro de São Paulo, que foi omitido pela grande imprensa na época. A grande mídia, que estava toda ocupada pelos comunistas, que usaram a estratégia gramsciana, né, de revolução cultural, ocupação de espaço, então a mídia estava praticamente toda ocupada por esquerdistas, e eles omitiram essa criação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, ao meu ver, é a maior conspiração que já houve na América Latina. Por quê? Porque a criação do Foro de São Paulo, como uma entidade estrangeira, não é uma entidade, é uma entidade de vários países, que envolve vários partidos de esquerda. Eles tinham o objetivo de dar prosseguimento àquele plano de fazer da América Latina uma grande comunidade comunista, fazer uma grande nação comunista. E esse projeto passou a ser viabilizado através do Foro de São Paulo, que envolveu muito dinheiro nisso. O Lula passou a ser considerado aquele que vai ser o presidente da República no Brasil e que vai drenar o dinheiro brasileiro para fortalecer o Foro de São Paulo e, finalmente, fortalecer o comunismo, os partidos de esquerda e o comunismo na América Latina. Então isso foi criado no início dos anos 90. O governo Collor durou apenas de 90 a 92, porque o governo Collor ele não tinha uma base de sustentação lá no Congresso. O Collor, inclusive, se envolveu com corrupção, né? E também o governo dele não foi bem sucedido, foi um grande confisco que ele fez, não conseguiu debelar a inflação. Ele só teve dois méritos, a meu ver, que foi a abertura do Brasil para os produtos estrangeiros, que isso fez a nossa indústria modernizar, que ela estava muito ultrapassada, e o Código de Defesa do Consumidor. O resto não foi bem sucedido. Quem assume no final dos anos, no final de 92, né, quando há o impeachment do Fernando Collor, é o vice dele, Itamar Franco, do MDB, do PMDB. O Itamar Franco, então, nessa época, ele coloca como ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso. Mas quem cria o Plano Real não é o Fernando Henrique Cardoso. Quem criou foi um grupo liderado por Gustavo Franco e outros pertencentes ao PMDB, para acabar com a inflação que havia no Brasil. E realmente o Plano Real dá certo. Isso foi no governo Itamar Franco. Isso tem que ficar bem claro, porque dizem que o Fernando Henrique criou o Plano Real. Isso é uma mentira. O Fernando Henrique não criou Plano Real nenhum. Ele se aproveitou do Plano Real, porque foi graças ao Plano Real que ele conseguiu ser eleito em 1994, que foi o primeiro mandato dele. O PSDB vai ao poder. E o PSDB, indo ao poder, ele abriu caminho para que o PT fosse ao poder, porque esse era o objetivo dele. Foi do governo Fernando Henrique que muita coisa aconteceu contra o conservadorismo no Brasil. Bom, eu vou parar por aqui. Por hoje é só. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo. Indiquem o canal para outras pessoas. Muito obrigado e vamos em frente.